Bom dia, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem com vocês, tá? Tudo tranquilo, tudo na paz de Deus. Iniciamos o mês de junho, graças a Deus, são primeiros de junho, a gente já está com muita saúde, independente do nosso isolamento social, mas estamos com muita saúde, tá bom, meus amores? E a tia vem trazer para vocês alguns exemplos e retratar algumas situações sobre alfabeto, fonema e letra. A gente já começou a retratar sobre esse conteúdo semana passada, mas a tia trouxe um slide hoje para dar uma relembrada e assim fazer todas as atividades, tá? Corretamente. Lembrando que se faz necessário o uso do livro e de um lápis ou caneta para vocês irem fazendo alguma anotação ao redor do livro. Então peguem aí os livros de vocês e abram, por favor, na página 11 e aí a gente vamos começar a dar início aos nossos conteúdos, tá? Veja, a tia vai passar para vocês uma atividade da página 14, tá? 14 e 15, atividade para casa. Então, anotem aí, página 14 e 15, atividade para casa, tá, meus amores? Deixa eu falar uma coisinha aqui com vocês. Tudo que for quando for relacionado ao estudo linguístico ou ao gênero textual, a tia sempre vai falar para vocês antes e aí vocês abrem o livro. Sempre que forem assistir às aulas, vocês estejam com o material de vocês, lápis, borracha, caneta, caderno, se vocês acharem que tem a necessidade. Mas o mais importante é o livro. Esse é o nosso livro que iremos trabalhar durante a segunda unidade, tá bom? Não sei se deu pra ouvir bem com vocês, eu esqueci de colocar o microfone, mas agora coloquei o microfone e dá pra ouvir. Mas voltando. Sempre que você... página pra casa, eu não sei se vocês conseguiram ouvir bem, 14 e 15, tá? Nós vamos retratar sobre o conteúdo que já falamos, inclusive a semana passada já demos início a ele, que é o alfabeto, fonema e letra, tá? E vamos retratar, darmos alguns exemplos através dos nossos slides, tá? Fica bem mais fácil para vocês na apresentação do slide, porque fica melhor de ser mais apresentável do que no quadro, tá? Então eu quero lembrar para vocês que é de suma importância que vocês façam essas atividades. Na nossa live nós iremos fazer a correção da atividade, tá bom? Então na quarta-feira às 14 horas iremos fazer a correção da atividade. Quem ainda não participou da nossa live, quem ainda não conseguiu entrar, dá uma mexidinha aí na plataforma do MistiQI pra gente conseguir, porque vocês vão conseguirem com certeza. Anotem todas as dúvidas relacionadas a esse conteúdo, tá? É um conteúdo novo para vocês. Por mais que vocês vejam aí alfabeto, de novo vai falar sobre o alfabeto, não. A gente só vai dar uma implementada no que é o alfabeto para a gente poder retratar para vocês, para a gente começar a introduzir a questão do fonema e das letras, tá? Então, é de suma importância que vocês tirem dúvidas nas lives, façam as atividades e anotem a dúvida de vocês, tá bom? Mas se for uma dúvida uma dúvida assim muito extrema, pode me procurar aí no Instagram, lá no meu Instagram pessoal, que aí vocês dão uma retratada. Aí eu prometi pra vocês que todas essas aulas iriam para o Instagram. Mas o que acontece? Eu ainda não consegui colocá-las no Instagram, mas eu estou resolvendo essa questão e assim que possível eu coloco. Mas não tem problema que todas as atividades relacionadas à disciplina de língua portuguesa está na plataforma MisterQI. Então, todas essas atividades estão aí na plataforma, tá, meus amores? Beijo grande, espero que vocês consigam entender tudo direitinho, tudo repassado. Na nossa live a gente tira nossas dúvidas. E aí agora eu vou dar início ao conteúdo que é alfabeto, fonema e letra. Então, o que vem a ser o alfabeto, fonema e a letra? Tudo de novo, alfabeto? Não. Antes de falarmos sobre o alfabeto, fonema e letra, eu vou falar sobre a fonologia. O que vem a ser a fonologia? Fonologia é a parte da gramática que estuda os sons da língua. Então, é quando eu tenho uma parte gramatical e toda uma estrutura gramatical, onde eu vou estudar os sons das línguas. E a fonologia está implementada com os fonemas. Sons e letras são iguais ou são diferentes, gente? Olha, gente, sons e letras são diferentes. As letras, elas existem para representar uns sons ou fonemas.
mas não quer dizer que as letras são a mesma coisa que sons. Então, preste atenção que sons e letras é diferente. E aí eu vou mostrar para vocês, durante o nosso slide, que os sons e as letras são diferentes. E por que são diferentes? Porque na pronúncia de uma palavra, pode soar, ter um som específico, mas na grafia pode ter outro, tá bom? Então, primeiro, antes de falar sobre fonema e alfabeto, fonema e letra, eu retratei para vocês o que é a fonologia, que isso tem lá na página 11, viu, gente? Todo esse conteúdo tem nas páginas, então eu vou pedindo para vocês, quando eu for passando de conteúdo, aí eu vou pedindo para vocês irem repassando. Mas é importante que ao término da nossa aula, vocês peguem os materiais de vocês, deem uma lida, se possível vocês puderem grifar as partes principais, grifem as partes principais onde vocês acham que são as partes principais, tá bom? Anotem dúvidas, anotem conhecimentos que vocês entenderam ao redor, tá bom, meus amores? O importante é que o conteúdo transpareça até vocês. Eu não quero que os meus amores, os meus anjinhos, que eu estou morrendo de saudade, leiam o conteúdo por ler. Eu quero que vocês aprendam. Eu quero que quando a gente for colocar em prática toda a nossa atividade sobre a questão dos fonemas, vocês saibam trabalhar, vocês saibam identificar as letras e os sons, tá? Então eu quero mesmo que vocês aprendam. O meu intuito é que vocês aprendam. Eu não quero que só vocês leiam ou só assistam a videoaula só por assistir, tá? Eu quero retratar todo o conteúdo para vocês, transpassar todo o meu conhecimento e que que chegue até a sua casa tudo que eu sei sobre a língua portuguesa, sobre o conceito da língua portuguesa. E hoje, durante essa semana, nós iremos tratar sobre os fonemas, tá? Então, de início, a fonologia é a parte da gramática que estuda os sons das línguas. Então, quando eu retrato a fonologia, vamos dizer que era o fonema, porque o fonema é quando ele vai estudar os sons da nossa língua. Lembrem-se que sons e letras são diferentes. As letras existem, sim, mas para representar os sons ou os fonemas. Isso não quer dizer que a letra é a mesma coisa dos sons, tá? Alfabeto e a fonologia. E aí, o que é que tem a ver o alfabeto e a fonologia? Eles são iguais, são diferentes, se entrelaçam, se acoplam? Gente, diante da língua portuguesa, na nossa língua portuguesa, tudo é bem encaixadinho, tudo é como se fosse uma linhagem, uma árvore genealógica. Quando a gente estuda a árvore genealógica, não tem lá os anfitriões, né? Quem são os nossos primeiros parentes, avós, tataravós, bisavós, e até chegar a nós, bem assim na língua portuguesa. Tudo se entrelaça, tudo se encaixa perfeitamente para se construir uma língua portuguesa. Não é nada solto. Na língua portuguesa, uma classificação, um conteúdo completa a outra. E nos fonemas não é diferente. O alfabeto e a fonologia se complementam, se entrelaçam para formar toda uma estrutura de fonemas. Toda uma estrutura fonética para representar para vocês, tá bom? Então, o alfabeto da língua portuguesa, ele é composto por 26 letras. E com essas 26 letras, representamos todos os fonemas da língua portuguesa. Lembra que eu falei para vocês que os fonemas é a parte da gramática que estuda os sons. E que as letras, eles vêm para representar os sons ou fonemas. Então, as 26 letras do alfabeto, elas vêm para representar todos os fonemas da língua portuguesa, sendo palavras estrangeiras, nomes próprios e até mesmo as abreviaturas. Mas as 26 letras do nosso alfabeto português, representa todos os fonemas da língua portuguesa. Então, por isso que o alfabeto e a fonologia elas se entrelaçam, porque a fonologia precisa das 26 letras que é composta do nosso alfabeto para poder representar todos os fonemas da língua portuguesa, tá? E ainda assim, esse mesmo conceito, esse mesmo conceitinho do slide que a gente está passando aí, ainda permanece na página 11, tá, meus amores? Então, vamos lá. Os fonemas, o que vem a ser os fonemas? Lá no finalzinho, ó, tem alfabeto, depois embaixo tem falando sobre o fonema. Lembrem-se, o fonema
é o som da voz, ou a menor unidade sonora estudada pela fonologia. Então, a menor unidade sonora é o fonema, que a fonologia estuda, tá? Então, o fonema é que estabelece a diferença de significado entre uma palavra e outra. É através do fonema, do som, é que a gente vai diferenciar o significado de uma palavra e outra. E aí eu dei um exemplo, que até no livro, que foi o livro que retratou esse exemplo, e é um exemplo muito bacana, muito tranquilo. É o exemplo das palavras mala e bala. Vocês viram? Tem a mesma estrutura, as duas palavras, mas as palavras se diferenciam pelo uso dos fonemas M e B. Então, a primeira palavra que eu tenho no exemplo é mala, comer de mamãe, e o segundo exemplo é bala. O que diferencia é o fonema M e B, porque tirando o fonema M e B, o restante das duas palavras tem a mesma estrutura, ala, tá bom? Então, o fonema é quem estabelece a diferença de significados entre uma palavra e outra. É quando estabeleço um significado diferente entre as duas palavras. E o exemplo que eu dei foi mala e bala. E aí as palavras se diferenciam pelo uso do fonema M e B, tá? Agora vocês passem para a página 12, que aí a gente vai falar sobre palavra. O que é a palavra? A palavra é a unidade básica da comunicação. Gente, lembra quando eu retratei para vocês sobre a questão do nosso conteúdo onde falávamos sobre comunicação? É através da palavra, é com as palavras que podemos ter uma unidade básica de comunicação. O meio de comunicação ele só é composto se existirem palavras, se existir uma estrutura de palavras, tá? Então, a comunicação entre ambos os falantes só é permitido por meio da unidade básica, que é a palavra, que é a comunicação. Então, a palavra é a unidade básica da comunicação. A sílaba, ela é um fonema ou um grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. Então, aí, quando eu tenho um exemplo, é mala. Eu tenho sílabas ou um grupo, aqui é um fonema ou um grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. Mala, bala. Então, cada sílaba dessa é um grupo de fonemas pronunciados por uma emissão de voz, tá bom? Ainda na página 12, nós iremos retratar as letras que representam um fonema. E aí é bem importante, porque o que acontece? Eu irei trazer para vocês letras que representam um fonema, letras que representam mais de um fonema, também fonemas que são representados por mais de uma letra, letras que não representam nenhum fonema e letras que apresentam vários fonemas, tá? De início, eu vou retratar para vocês as letras que representam um único fonema. E aí, o exemplo que eu dei foi a palavra ai. Porque quando falamos a palavra ai, emitimos dois sons diferentes. Ai. Ai. Então, podemos representá-los por duas letras. A e I. Nesse caso, cada letra representa um som, um fonema. E aí, temos um exemplo de palavra ai, que cada letra representa um fonema. O A representa um fonema, o I representa outro fonema, porque foi emitido o som das duas letras. Tá bom, meus amores? Tremeu aqui, minha tia tremeu o computador. Letras que representam mais de um fonema. Da mesma maneira que eu tenho letras que representam, que tenho palavras que cada letra representa um fonema, eu também tenho letras que representam mais de um fonema. E aí eu dei o exemplo para vocês das palavras saca e casa. Se observarmos a letra S da palavra saca e casa, veremos que ela representa dois sons diferentes. Saca tem som de S, mas na palavra casa, o S tem som de Z. E aí, nesses dois exemplos, eu mostro para vocês que há letras com mais de um fonema. Como no caso das palavras saca e casa. O S, dependendo da sua composição, dependendo de qual palavra ser representado,
ele no saca tem som de S realmente, mas no casa ele é um S que tem som de Z. Então, ele é uma letra que representa mais de um fonema. Representa o fonema S e representa o fonema Z. Tá bom, meus anjos? Então, aí nesse exemplo, vocês podem observarem a diferença. Eu coloquei, o livro também retratou para vocês aqui na página 12, essa questão, que saca e casa. A mudança de som do S nas palavras. No primeiro exemplo, saca, ele tem um som. Na casa, ele representa outro som, tá? E aí, fonemas representados por mais de uma letra. Do mesmo jeito que eles mudam, olha, vejam só. Do mesmo jeito que que cada letra representa um fonema e que tem letras que representam mais de um fonema, como o S, também temos fonemas representados por mais de uma letra. Existem casos de sons representados por mais de uma letra. Nas palavras poço e osso, tanto o C cedilha como o SS representam exatamente o mesmo som, poço e osso. O som apenas de um S. Então, tanto o C cedilha como o SS, ele representa apenas o mesmo som, tá? Então, existem casos de sons representados por mais de uma letra, como na palavra osso. Tem apenas o som de um S, porém, na sua grafia são dois S. E aí eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês de início, que a fonologia, que a parte da fonologia, onde ela ia se dedicar ao estudo dos sons, e que as letras, elas existem para representar os fonemas, e que sons e letras são diferentes. E também retratei para vocês a questão da grafia. Às vezes na pronúncia é de uma maneira, na grafia é outra maneira bem diferente. É o caso da palavra osso, do exemplo osso. Porque na grafia, na sua grafia é com SS, mas na pronúncia o seu som sai apenas com um S. E aí são fonemas representados por mais de uma palavra, por mais de uma letra, desculpa. Então são fonemas representados por mais de uma letra. Letras que não representam nenhum fonema. Assim como tem letras que representam mais de um fonema ou representam um fonema, tem letras também que não possuem nenhum fonema. É o caso da letra H. Essa letra, ela não representa nenhum fonema na língua portuguesa, tá? Então, quando vocês observarem a questão da letra H, ela não vai representar nenhum fonema. Na sílaba, não representa nenhum fonema, tá? Mas na contagem de letras, sim. Na contagem de letras, ele vai contar como letras. Eu vou dar um exemplo da palavra vermelho. E aí, vermelho, você vai contar a quantidade de letras e vai contar a quantidade de sons. O LH é apenas um fonema. Vermelho. Tá bom? Então, aí, vocês têm que observarem que o LH é como se contasse que fosse apenas uma letra. É um único fonema. Tá? Mas, assim como as letras não representam nenhum fonema, na nossa língua portuguesa, nós temos letras que representam vários fonemas. E aí, nesse caso, um exemplo bem simples de se retratar é que o X pode ser encontrado ou representado com vários fonemas diferentes. E eu dei dois exemplos das palavras xícara e exato. Eu tenho a letra X, mas com vários fonemas diferentes, com vários sons diferentes. Xícara tem som de CH e exato tem som de Z. E aí é onde está, por isso que há muitas dificuldades para a questão das grafias. Porque às vezes as pessoas em si, elas escrevem as palavras de acordo com o som que elas emitem e não na questão do uso correto da grafia. E aí está, algumas pessoas confundem na escrita das palavras por questão não de saber colocá-los na grafia, mas sim como eles emitem o som.
E aí xícara, aí xícara com CH e exato com som de Z. Então, uma letra que apresenta vários fonemas, tá bom, meus amores? E aí eu vou retratar aqui para vocês a dificuldade em grafar determinadas palavras. Por que essa dificuldade? A primeira razão, e aí já estamos na página 13, tá, meus amores? Lá na página 13, onde tem primeira e segunda razão. A primeira razão que eu tenho de dificuldade em grafar determinadas palavras é porque muitas das vezes o mesmo fonema é representado por diversas letras. Então aí o primeiro exemplo, o fonema X, que eu acabei de falar para vocês. Enxada. Enxada tem som de X, mas chulé, a palavra chulé, o CH tem som de X. O fonema Z, cozido tem som de Z, mas casa tem som de Z, e aí na sua grafia é com S. Exame tem som de Z, mas na sua grafia é com X. O fonema S, sacola tem som de S, como na sua grafia também é com S, mas centímetro tem som de S. Poço tem som de S e é escrito com C cedilha. Entenderam? Então, por isso a dificuldade. A razão é que, às vezes, a sua grafia, o seu fonema, é representado por diferentes letras. E aí, há essa confusão no momento da grafia, tá? No caso do fonema S, mas falasse. Falasse. Olha, no fonema, a falasse tem som de apenas um S, mas na sua grafia é com dois S. Falasse. Nascer, som de S, mas é escrito com SC. Cresça, som de S, mas é escrito com SC cedilha. E exceção, com som de S, mas é escrito com XC. Então aí a gente tem que observar a estrutura da grafia e tentar não se confundir entre o som e a grafia, entre o fonema e a grafia, tá? Por que o som e a grafia, ou o fonema e a grafia? Porque o fonema é a representação dos sons das palavras que emitimos. E a segunda razão é que em alguns casos é necessário a união de duas letras, ou seja, de dois dígrafos, para representar um único fonema. E aí está o exemplo. Lembram que na página 12 tem assim, letras que não representam nenhum fonema? E aí eu falei para vocês que o H era uma delas. Aí está o exemplo da palavra vermelho. Vermelho, possuímos 8 letras, V, E, R, M, E, L, H, O. 8 letras e 7 fonemas, porque o LH ele representa apenas um único fonema, porque o H ele não representa fonema nenhum. Ele só vai representar um único fonema quando no exemplo vermelho ele está junto do L. Aí sim ele vai representar um único fonema. Então, meus amores, essas são as duas razões. A primeira razão é por muitas das vezes um mesmo fonema ele ser representado por diversas letras. E a segunda razão é que em alguns casos é necessário juntar duas letras, dois dígrafos, para representar um único fonema, tá? Então, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. E para casa, página 14 e 15 de exercício, tá? Beijo grande, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Gente, estudem, deem uma revisada no conteúdo, leiam o conteúdo. Por mais que nós vamos tratar desse conteúdo durante toda a nossa semana, mas é muito importante, se faz muito interessante que vocês deem uma lida nos conteúdos. Agora no final da nossa aula, deem uma lida, grifem as partes principais, resolvam as atividades que iremos fazer a correção na nossa live, tá, meus amores? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.